16 de janeiro de 2016. A hora e a vez da pequena empresa está no ar e hoje visitamos uma pequena empresa bem especial. Além disso, o professor Edmundo Medeiros volta das férias com muita informação. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista Eduardo Belo, editor de Economia do Valor Econômico. Fique com a gente! A CPMF existiu até 2007 como uma forma de custeio de projetos de saúde do governo federal. E neste momento, o mesmo governo federal alinhava apoio político para a recriação da CPMF, que voltaria a ser instituída a uma alíquota agora de 0,2% incidente sobre qualquer movimentação financeira. Apesar de possuir a mesma alíquota, 0,2%, tanto para pessoas físicas ou jurídicas, a CPMF, sem sombra de dúvidas, impactará de maneira mais forte o setor produtivo. Isso porque, quanto mais complexa a cadeia, maior a incidência desta contribuição ao longo de todo o processo de produção. Vamos tomar como exemplo a produção de um pãozinho. Neste caso, o produtor rural do trigo pagará a CPMF. A empresa que industrializará o trigo também pagará a CPMF. Aquele que adquire o trigo para a fabricação do pãozinho pagará a CPMF. Finalmente, o consumidor final também pagará. Sem sombra de dúvidas, o governo possui uma maior capacidade de articulação quando o objetivo é aumentar ou criar novos tributos. No entanto, tendo em vista o efeito danoso que esta contribuição causará não apenas ao consumidor final, mas a toda a cadeia de produção e, de forma geral, o efeito danoso que causará à economia, gerando inclusive um aumento inflacionário, é importante que a sociedade civil se articule, se organize para provocar uma maior reflexão acerca da criação dessa contribuição que incidirá sobre as movimentações bancárias. Até o dia 29 de janeiro acontece em São Paulo o evento Fashion Room, que é o showroom de roupas e acessórios multimarcas destinados aos lojistas. Além de atender comerciantes e consumidores finais, também cede espaço para pequenos empresários e produtores que querem expor seus produtos e suas marcas. O showroom fica na Rua Estados Unidos, número 388, nos Jardins. Se você gosta de moda e roupas de qualidade, não pode perder. A Pequena Notável de hoje é especializada em produtos e serviços que atendem aos deficientes visuais. Eles produzem e comercializam placas e elementos para orientação e direcionamento de pessoas cegas. Hoje nós produzimos piso tátil em borracha, em poliéster, porcelanato e ladrilho hidráulico. Produzimos também toda a comunicação braille, em forma de placas, textos de uma maneira geral, mapas táteis, né? Seus produtos atendem rigorosamente o cumprimento da Lei Federal 5296 e a NBR 9050, que regulamenta as normas de acessibilidade no país. A lei exige que todas as edificações, shoppings,
aeroportos, arenas, cinemas, teatro, edificações comerciais, é obrigado a fazer adequação de acessibilidade. Então, você vê que é um público bem diversificado. As principais matérias-primas utilizadas são acrílico e borracha. O foco principal é a inclusão social dos deficientes visuais, proporcionando a eles mais segurança e autonomia para viverem bem. O Braille, o equipamento, ele consegue fazer em 45 idiomas. Então, você faz o texto e automaticamente, utilizado através de uma CNC, faz os furos. E em seguida você vai colocando bolinha, esfera por esfera, fazendo o texto em braille. Você vê que por mais que se faça, é um trabalho bem manual, assim, muito específico. A contabilista Fabiana Scandiuzzi, nesta semana, nos fala sobre as melhores opções tributárias para as empresas. Ela faz a comparação das vantagens entre o lucro presumido e o lucro real. Acompanhe seus esclarecimentos. O lucro presumido, como o próprio nome já diz, ele presume um percentual de lucratividade para cada uma das atividades. É como se a Receita Federal estipulasse que todo prestador de serviço é 32% lucrativo. E em cima desse percentual, colocasse as alíquotas dos impostos federais. Quais são? Imposto de renda e contribuição social. Dependendo da empresa, 1,8%, dependendo do tipo de atividade, 8%. Então tem uma tabela que a Receita Federal divulga dizendo: entendemos por estudos feitos que o percentual de lucratividade é tantos por cento da receita. No lucro real já não acontece isso. O lucro real, ele entende o seguinte: ele entende que você tem lá a tua contabilidade, nessa contabilidade você tem as receitas, depois você tem as despesas, e a diferença entre receita e despesa é considerado lucro e, portanto, é passível de tributação. Bom, então, qual seria a primeira empresa que poderia ser optante pelo lucro real? Aquela que dá prejuízo, é claro. Já que a tributação no lucro real é em cima do lucro, se a empresa não tem lucro, tem prejuízo, é um bom momento dela migrar para o lucro real. Mas atenção, porque quando estamos falando de lucro real, nós temos outros dois impostos que devem ser considerados no planejamento tributário de vocês. Quais são? O PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS, eles têm uma alíquota muito superior do que no presumido. No presumido nós estamos falando de 3,65. No lucro real, de 9,25, sobre o faturamento, incidente sobre a receita que a empresa fatura. Portanto, não adianta olhar separado e falar: eu tenho prejuízo, óbvio, vou ser lucro real. Não, é muito importante que se analise de forma geral todos os tributos que incidem na receita e quais são as diferenças, e faça uma comparação entre lucro presumido e lucro real para decidir qual o melhor caminho para se tomar para 2016. Isso não é proibido pela Receita Federal, isso é totalmente permitido, é o que nós chamamos de planejamento tributário, e o mais importante nisso tudo é que essa opção ela vai ser válida para todo o exercício, e ela é confirmada quando do primeiro recolhimento do imposto, que vai acontecer em fevereiro. Portanto, é hora de arregaçar as mangas, de fazer os levantamentos numéricos, fazer o orçamento para 2016 e tentar reduzir o máximo possível a carga tributária para melhorar o seu lucro, ou pelo menos fazê-lo sobreviver nesse exercício. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o jornalista Eduardo Belo, do Valor Econômico. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Eduardo, como é que você vê 2016 a nível da economia? É uma pergunta difícil. O que a gente pode dizer é que nós vamos enfrentar um ano muito desafiador, com muitos problemas para serem resolvidos, né? Principalmente de parte do governo.
E o empresariado também vai ter que fazer a sua parte, ser criativo, buscar soluções, porque já ficou provado que esperar só as decisões de Brasília não tem funcionado, né? Nós estamos vindo aí de 2 anos de recessão, estamos entrando num terceiro, é difícil que esse ano se consiga um resultado melhor para a economia brasileira. Então eu acho que é um ano com muitos desafios, em que a economia brasileira precisa recuperar a confiança, principalmente, precisa dar respostas, o governo precisa dar respostas para a economia, para tirar o país desse marasmo e o país voltar a crescer, pelo menos minimamente, para que essa confiança cresça ainda mais. Bom, é óbvio que quando se fala de crescimento econômico, de confiança, a primeira frase que vem à tona é crédito. Todos os produtos que dependem de financiamento caíram no mínimo 30% a sua demanda. Você acredita que teremos acesso a crédito esse ano e o custo do dinheiro será igual, maior, menor? Qual o seu horizonte, a sua análise, ou os bancos continuarão cada vez mais restritivos? Olha, pelo menos nesse primeiro semestre vai ser difícil que ocorra uma retomada significativa do crédito, né? Primeiro porque ainda há uma perspectiva de aumento de juros, da taxa básica de juros, a Selic, por parte do Banco Central. Então, nesse cenário de crédito já muito caro e muito escasso, aumentar um pouco mais os juros é estrangular um pouco mais o crédito que se encontra disponível hoje no Brasil. Para os bancos, né, para o sistema financeiro, hoje emprestar não é tanto negócio. A gente pode até discutir por que o crédito está restrito ou foi reduzido, mas com uma inadimplência alta, que dobrou em 4 anos, né? Com um nível de endividamento grande por parte do consumidor, pessoa física, principalmente das camadas mais baixas, né? Das classes mais populares. Com esse cenário de juros em elevação, fica muito difícil um aumento de crédito. Se a economia tiver um suspiro, uma retomada, uma perspectiva de melhora da confiança, talvez no segundo semestre, quando o Banco Central iniciar ali, eventualmente, um processo de redução dos juros. O governo prometeu colocar mais crédito dos bancos públicos, né, e dos bancos oficiais. Isso já foi feito, né, no período de 2012, 2013, funcionou por um tempo, mas a gente sabe que a participação dos bancos públicos é limitada e que não necessariamente o setor privado, que consegue alocar os seus recursos nos títulos públicos e com isso ter muito mais retorno com muito menos risco, vá seguir essa orientação e vá também concorrer, disputar com os bancos públicos essa oferta de crédito maior. O governo federal, através do seu ministro da Fazenda, vem anunciando recentemente que ele pretende apresentar um plano de reaquecimento da economia agora em fevereiro. E claro que isso teria que passar por uma série de fatores, nós vamos falar daqui a pouquinho. Qual a tua avaliação desse cenário? Olha, precisa saber primeiro que plano é esse, né? O próprio governo considera que aquele modelo de incentivar consumo está esgotado. E, em parte, a restrição de crédito e o aumento da inadimplência e o crescimento do desemprego se deve ao esgotamento daquele modelo. Então, acho que esse modelo de incentivar consumo parece que não tem mais muita razão de ser na visão desse governo e, portanto, é preciso saber muito bem o que o governo pretende. Se são medidas para estimular o emprego, se são medidas para estimular a produção, são sempre muito bem-vindas, porque o país não pode entrar no seu 3º ano de recessão caminhando para o 4º dessa maneira. Mas sem saber que medidas são essas e que custo elas terão lá na frente, é mais importante talvez
botar o pé no chão, pensar bem e analisar com cuidado o que vem por aí. A nossa pesquisa Simp Datafolha, em 2014, no último trimestre, apresentou a tendência de desemprego e de lá para cá, mês a mês, o emprego, infelizmente, não tem crescido e o desemprego tem crescido substancialmente. E foi a primeira pesquisa, como sinalizador de tendência que ela é, do aumento da tendência de demissões, que infelizmente perdura até hoje. O governo, me parece que deve estar preocupado com este cenário, imagino eu. Qual a sua avaliação desse cenário? É para estar preocupado mesmo. Acho que a pesquisa foi muito feliz ao antecipar, né, essa tendência, mas qualquer governo sério em qualquer lugar do mundo ficaria bastante preocupado com uma taxa de desemprego que chegou muito perto do pleno emprego e começa a se deteriorar rapidamente, né? Recentemente, o Valor Econômico publicou uma reportagem mostrando que 4 milhões de pessoas que haviam ascendido socialmente haviam regredido uma classe social, né? Isso aí, nos cálculos do governo que fala em 40 milhões de pessoas que saíram das classes D e E para a classe C, que seria a classe média, é 10%, é muita gente, né? 4 milhões de pessoas é a população do Uruguai, é metade do mercado consumidor do Paraguai, por exemplo. Claro. Então é muita gente. Então é isso, a reportagem, o estudo que o Valor publicou mostra que decorrente do quê? Do desemprego principalmente. Então é uma questão que precisa ser analisada com muito cuidado. Se o governo quiser tirar o país dessa paradeira, quiser tirar o país desse estado letárgico em que ele se encontra, vai precisar cuidar muito bem da questão do emprego, porque afinal de contas é com o emprego que as pessoas garantem a compra dos seus bens, garantem o seu padrão de vida, garantem o pagamento das suas contas. Agora, aí nós chegamos numa encruzilhada que é: sem empresa não existe emprego. Será que o governo, ou a sua avaliação, é que o governo já está começando a acordar para a necessidade de manutenção de empresas, de fazer uma ponte de sobrevivência dessas empresas do cenário atual até o fim da crise, para que possa se manter o nível de emprego, de empregabilidade, ou até, se tiver um pacote de governo que vai aquecer a economia, para que essas empresas possam sobreviver para termos emprego? É fundamental. Se não tiver empresa, você mesmo disse, não vai ter emprego, né? Eu me permito até citar a pesquisa do Simp, claro, em que mostra que 30%, em torno de 30% das empresas do setor temem o fechamento no curto prazo, um prazo de até 3 meses. É muita gente, é muita empresa. Como ele vai investir num cenário de falta de confiança, de falta de mercado, de falta de demanda, que é um cenário que, claro, tem outros componentes, tem o componente internacional, tem uma paradeira geral na economia mundial. A gente não pode só depender da China, dos Estados Unidos e da Europa para viver. Agora, quando nós falamos de mercado interno, necessariamente nós temos que falar sobre a posição econômica do governo, ou seja, de um ajuste fiscal, o que passa, talvez, pela CPMF, o que passa talvez pelo aumento da CID, ou, enfim, alguma forma de aumentar a arrecadação de um lado, de ter corte de despesas do governo na outra ponta, e ter um pacote de aquecimento da economia. Você acha isso factível? Você acha isso desejável? Você acha isso um desejo distante? Desejável aumentar imposto nunca é, na verdade. É, né? Verdade. O que o governo realmente, o que o país, não é o governo, mas o executivo e o legislativo, perdão, o executivo e o legislativo precisariam fazer é reavaliar o custo do Estado brasileiro, que é um custo muito alto, cheio de despesas obrigatórias, e tentar reverter essa história de o Estado brasileiro sempre
gastar mais do que arrecada. Não vamos que só demonizar o governo, Não. porque ele tem uma série de compromissos definidos em lei que ele não consegue cumprir porque não é capaz de arrecadar na mesma proporção. Mas é preciso urgentemente rever a estrutura de gastos do Estado brasileiro, até para poder aliviar essa carga tributária, ou se não aliviar, pelo menos oferecer mais em troca para a sociedade. Oferecer para a sociedade mais saúde, mais educação, oferecer mais infraestrutura para as empresas poderem trabalhar por um custo menor. Então é preciso rever mesmo essa estrutura. Agora, eu acho que no primeiro momento vai ser inevitável todo mundo arcar com um pedacinho a mais ou um pedação a mais, né, de imposto para que se resolva essa situação e a gente possa sair o quanto antes desse estado de paradeira mesmo que o país se encontra. Realmente é um estado de paradeira, sim, infelizmente os números econômicos demonstram um estado ruim. Bom, nós necessariamente, quando falamos de arrecadação, carga tributária, etc., temos que falar de câmbio. Certo. O câmbio trouxe um superávit nas exportações no ano passado de 19 bilhões de reais. Qual a sua avaliação do câmbio? Eu sei que essa é a pergunta mais difícil existente do planeta, mas você acredita que estamos num patamar que deve ficar, ele deve subir, ele deve cair? Qual é a sua visão? E eu sei que é opinião e visão pessoal. Eu acho que o câmbio este ano, particularmente, vai depender muito do cenário externo, vai depender muito do momento em que os Estados Unidos resolverem mexer na sua taxa interna de juros, que ainda não fez, parece que não está com muita pressa de fazer, mas que em algum momento vai ter que fazer, porque a economia lá já se aqueceu e já não é mais possível manter as taxas muito próximas de zero como existem hoje nos Estados Unidos. Vai depender um pouco do movimento da China, que está desvalorizando a sua moeda e está diminuindo a sua demanda por várias matérias-primas, por várias commodities, mas eu acredito que assim, no cenário atual vai ter aquela oscilação, mas não vai mexer muito nesse patamar aí de R$ 3,90, R$ 4,00, que é o que está oscilando aí nos últimos meses. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Bom, eu acho que assim, se quisermos sair da situação em que nos encontramos hoje, precisamos imediatamente de um choque de confiança, né? O país está, todos os indicadores mostram isso, o país está muito sem confiança, as pessoas não têm confiança para comprar, os empresários não têm confiança para investir e tem uma crise política por trás disso, tem uma crise econômica internacional por trás disso, mas não é mais possível esperar que o cenário se resolva por si mesmo. Então, acho bem-vindo qualquer medida que o governo venha a adotar para empurrar essa economia, mesmo que seja aos trancos, né, empurrar essa economia para frente e pensando principalmente na oferta de emprego dos dois lados, tanto para quem oferece quanto para quem procura, para que o país volte a respirar, porque por enquanto nós estamos respirando por aparelho. Eduardo Belo, nós queremos agradecer muito a sua participação, parabenizá-lo pelo posicionamento e torcer para que o governo adote as medidas na direção correta que o Brasil inteiro deseja. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!